Olá, estamos aqui mais uma vez e hoje com novidade, gente. Pensa bem quem eu trouxe para vocês aqui de presente, porque é um presentão. Ana Maria, esse amor de menina que está aqui do meu lado. Carinha de menina, gente, tá vendo? Uma menina. Eu falo que ela é meu socorro bem presente no fonema. Peço ajuda quando eu tenho dificuldade na produção. Ela também faz parte do projeto Alfa Alimentar. A gente gravou junto aí as músicas, eu fiz, né, a versão português, claro, que eu não canto inglês, né, que eu tenho que chamar. Além de uma pessoa que dominasse o inglês, ainda tivesse uma voz angelical. Não poderia ser outra pessoa a não ser Ana Maria. E o que a gente vem trazer para vocês aqui hoje? A nossa preocupação, né, Ana? Sim. Enquanto profissionais, a Ana está estudando, né, está no 8º período de fonoaudiologia. Então você está assistindo esse vídeo agora em 2022, pode ser, porque né, esse vídeo vai ficar aqui um tempão, pode ser que você já esteja em 2024. Então, possivelmente ela já estará formada. Então, só pra gente pensar nisso. Então, tem aqui uma profissional que estuda sim e muito, e eu confio muito na Ana Maria pela preocupação que eu tenho, porque nós, enquanto profissionais de educação, temos uma grande responsabilidade. A nossa PNA, Política Nacional de Alfabetização, bateu o martelo em 2019, dizendo que a alfabetização agora só por meio científico. E o método fônico é um método comprovadamente científico que leva a criança a ser alfabetizada também pela consciência fonêmica. E a consciência fonológica é uma das habilidades preditoras da alfabetização. Só que o desespero aqui, o nosso desafio são os fonemas. O professor ele enfrenta dificuldade para aprender sobre essa produção de fonemas. E como a gente sabe que isso é muito sério, eu convidei a Ana para nos dar essa aula sobre fonemas e principalmente como produzir esses fonemas de maneira correta para que nós possamos ajudar essa criança a chegar à consciência fonêmica. Então, com vocês, Ana Maria, estão muito bem servidos, viu? No final vocês me dizem. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Linda, gente. É isso, fiquem com ela. Então vamos falar de método fônico. Como a Esther já bem trouxe, é um tema muito pertinente e eu entendo que a maior dificuldade é entender como os sons devem ser produzidos. Eu acredito que o método fônico em si já foi muito bem aceito pelos profissionais da área da educação e isso é muito positivo, porque eu acredito que quanto maior a rejeição à metodologia, maior o impacto na aplicação fiel do método. Mas apesar da gente já ter alcançado essa aceitação da classe, isso, claro, depois de ter evidências dos benefícios do método, enquanto não só facilitador do processo de alfabetização, mas também da aprendizagem de modo geral, a aplicabilidade do método é diretamente afetada pela falta do domínio da técnica. Saber do que se trata um método não é suficiente para sua aplicação. É preciso saber do que se trata a fonologia. E já entrando aqui nos termos, em definições, fonologia é o estudo dos sons da língua, ou seja, é o estudo dos fonemas. E o fonema, por sua vez, é a menor unidade da língua, capaz de modificar o significado, mas não tem significado isolado. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar a palavra pato e trocar a primeira letra, o primeiro fonema, pelo fonema G, teremos uma nova palavra, gato. Ou seja, os fonemas, enquanto unidade, não possuem significado, mas são capazes de modificar o significado. Então, se o método se baseia nessa unidade, precisamos ter o domínio de todas as propriedades que envolvem esses sons, onde os profissionais da educação encontram mais dificuldade. Então, a gente precisa se perguntar, esse é um som plosivo, bilabial, sonoro, surdo? Ou, como traz a literatura, vozeado, desvozeado? Então, o primeiro passo para entender as propriedades dos fonemas é entender como eles são produzidos. A produção da fala em si se dá pelo aparelho fonador, que envolve o sistema que a gente chama de pneumo fonoarticulatório. Pneumo é a nível respiratório, de pulmões, de traqueia. Fono, a nível da fonação, da laringe, da vibração das pregas vocais, onde nós produzimos a nossa voz. E articulatório é a nível muscular da face, língua, faringe, nariz e toda essa musculatura. Começando então pelo primeiro nível, respiratório. A gente precisa entender qual o mecanismo da corrente de ar. Para a língua portuguesa, a corrente de ar é sempre egressiva, ou seja, de dentro para fora, durante a fala. Isso em todos os fonemas. Agora, falando do nível fonatório,
os fonemas são divididos em vozeados ou desvozeados. Como assim, Ana Maria? Olha, os fonemas desvozeados, também chamados de surdos, são aqueles em que não há a adução, a vibração das pregas vocais. Já nos vozeados, as pregas vocais vibram. E aí você pode me perguntar, Ana Maria, mas como que eu vou saber que a minha prega vocal está vibrando? Vou te ensinar agora. Vamos pegar então os fonemas F e V, correspondentes, né, às letras F e V. O som da letra F é o F e o da letra V é o V. Coloque a mão no pescoço agora. Vem cá comigo. Sente o que acontece na produção de um som e de outro. Percebe que essa região vibra na produção do fonema V. Por isso, nós dizemos que o fonema V é sonoro, porque ele vibra as pregas vocais. Já o fonema F, não dá para sentir nada, não há vibração. Isso também acontece nos fonemas P e B. P e B. Vamos pensar assim. O P é surdo e o B é sonoro. Então, a partir de hoje, se você vê algum profissional produzir o fonema P dessa forma, P, P, saiba que está errado. Não deve haver som. Ele é surdo, muito menos associado a alguma vogal. P, não existe. Falando agora do nível articulatório, a sua influência no fonema é determinar o modo e o ponto articulatório. Depois que o ar passa pela traqueia, pelas pregas vocais, o que vai atribuir mais uma característica a ele é qual a forma de obstrução ele vai encontrar quando chegar na última fase. Ou seja, alguma musculatura, como a língua, os lábios ou mesmo o véu palatino, que é o palato mole, vai se movimentar de uma forma que atrapalhe a saída desse som. Em relação ao modo articulatório, ele pode ser, por exemplo, plosivo, que é quando explode na boca de alguma forma, como nos fonemas P, B, K, G. Ele pode ser nasal, o ar passa pelo nariz, como em N. Ele pode ser fricativo, quando o ar é parcialmente impedido, como em F, V, Z, Sh, J, R, o R do carioca. Ele pode ser africado, que é um quase fricativo, como em Ch, J. Também temos os laterais, como L, L. Temos também o que a gente chama de retroflexo, que é um R ao contrário, o R do caipira, R, em porta, porteira. Temos também o TEP, é um R vibrante, R, de arara, trator. Agora, para além do modo articulatório, nós temos o ponto articulatório. O termo já fala. É o lugar exato onde aquele som é produzido. Ele pode ser bilabial, quando os lábios superior e inferior se encostam, como nos fonemas P, B, M. Ele pode ser labiodental, quando os dentes superiores encostam no lábio inferior, como em F, V. Ele pode ser dental, quando a ponta da língua encosta na parte interna dos dentes, como em D, S, Z, T. Ele pode ser alveolar. Os alvéolos é aquela região depois dos dentes, na verdade, após os dentes. Coloca a sua língua aqui bem na raiz do dente e vai com ela um pouquinho para trás. Você vai sentir como se fossem umas ruguinhas. Esses são os alvéolos, região alveolar. Os fonemas que são alveolares encostam nessa região, como N, L. Eles podem ser alvéolo-palatais. Eles encostam no alvéolo, mas também pegam um pouco do palato, que é o que a gente chama de céu da boca, como nos fonemas Ch, J. Ele pode ser palatal, que encosta literalmente no palato, como em N, L. Ele pode ser velar, que encosta lá no véu palatino, que é o que a gente chama de palato mole. Se você escorregar a sua língua indo lá para trás, você vai sentir que depois do céu da boca tem uma parte molinha, onde fica a úvula, a campainha. Ali é o palato mole. A base da língua encosta no palato mole para produzir esses fonemas. Então, velares, nós temos os fonemas K, G e o R. O R meio carioca. Por fim, temos o glotal, que é a nível da glote, onde estão as pregas vocais. O ar simplesmente passa por ali. Nós temos o fonema de rato. Por isso, na palavra tomate, onde nós temos dois T's, precisamos entender que eles são distintos.
O primeiro é dental, o mate, tomate. O segundo é alvéolo palatal, tomate e tomate.